Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, dou glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, poderosa, gloriosa presença. Glorifico o nome santo e poderoso do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso amigo, do nosso Redentor. Aleluia, glória a Deus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui com vida e saúde, vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Aleluia, glória a Deus, é com amor que nos entrega. Aleluia, esse pão quentinho. Você despertou também, acordou também com vida, mas não está com saúde, está enfermo. Pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado em nome de Jesus, seja curado, curada em nome de Jesus, seja livre desse flagelo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, seja abençoado para a glória de Deus. Amém? Vamos estar meditando hoje em 2 Pedro, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui do versículo 3, para a gente entender. Glória a Deus por isso. 1 Pedro, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus, ele nos chamou para a sua glória e para a sua virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Oh, aleluia, glória a Deus! As grandes e preciosas promessas do Senhor foram doadas para nós. É doação de Deus para mim e para você, as suas grandes e preciosas promessas. Aleluia, glória a Deus por isso. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grande promessa, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Aleluia, glória a Deus. As promessas de Deus foram doadas para nós. Deus, com seu infinito e grande amor, doou para nós as suas preciosas e grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis, nós venhamos nos tornar coparticipante da natureza divina, livrando-vos as promessas preciosas e grandes que o Senhor Jesus nos doou. Aleluia, glória a Deus, nos tornou coparticipante da natureza divina e nos livra da corrupção, da paixão que há no mundo. Aleluia, glória a Deus. Há uma corrupção das paixões que há no mundo. É tudo corrupção, as paixões que há no mundo. Por isso nós não podemos, aleluia, nos apaixonar, aleluia, para as paixões que há no mundo. Nós não podemos nos encantar com as paixões que há no mundo. Aleluia, glória a Deus. As promessas do Senhor de que Jesus Cristo vai voltar. A promessa que Deus nos fez,
que há um lugar preparado para nós no céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Essas promessas não nos deixam nos contaminar, não nos deixam iludir com a corrupção da paixão que há no mundo. Aleluia, glória a Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Olha em que nós devemos estar associados. Nós não podemos estar associados com as paixões do mundo, porque são corruptas. A corrupção, aleluia. E onde há corrupção, há ganância. E onde há corrupção, há briga, a morte, a contenda. Aleluia, glória a Deus. E nós não podemos nos associar com as paixões do mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque há corrupção. Aleluia. Nós devemos nos associar com a fé. Aleluia. A fé em Cristo Jesus. É com a fé de que Jesus vai voltar. É com a fé de que existe uma morada, um lugar para mim e para você no céu. Aleluia. No céu não existe corrupção. Não existe maldade. Aleluia. Nós devemos nos associar com esta fé e com a virtude e com o conhecimento, e com o domínio próprio. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos estar nos associando com a fé, com a virtude que é do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos nos associar com a fé em Jesus Cristo, com a virtude que vem do Espírito Santo de Deus, com a fé em Jesus Cristo. Se associe com a fé em Jesus Cristo. Se associe com o Espírito Santo de Deus, em conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso, através da palavra, da Bíblia Sagrada, com o conhecimento, o domínio próprio. Nós devemos receber, buscar e receber esse dom do Espírito Santo de Deus, que é o domínio próprio, nos dominar. Aleluia, arabassuri miandarai. A tendência da carne é pender para as paixões do mundo. E nós estamos aprendendo aqui que há corrupção nas paixões que há no mundo. Tudo aquilo que leva você a ficar apaixonado aqui no mundo, tudo aquilo que está aqui no mundo e que leva você a ficar apaixonado, aleluia, nós devemos nos afastar. Nós não podemos nos iludir, porque paixão é coisa passageira. Amor é diferente de paixão. A paixão é passageira. Amor não. Amor é eterno. Amor dura. Aleluia. Arabassuri miandarai. Por isso não se associe com as paixões do mundo. Aquilo que está te levando a apaixonar no mundo, aleluia, está te levando à corrupção, está te corrompendo, aleluia. Jesus Cristo está voltando, e se você estiver apaixonado por esse mundo, por aquilo que o mundo tem te oferecido, você está corrompido
Nosso lugar não é aqui, há uma morada para nós no céu. Por isso nós devemos nos associar com a fé em Jesus Cristo. É a virtude, associai com a vossa fé a virtude do Espírito Santo de Deus, com a virtude conhecer, porque o Espírito Santo, ele nos leva a querer conhecer Deus, a querer Deus, aleluia, a buscar as coisas do alto. Por isso que devemos nos associar primeiramente com a fé em Jesus Cristo. Aceite a Jesus como o único, suficiente Salvador. Se associe com essa fé e com o Espírito Santo de Deus, aleluia, que vai nos levar a conhecer a Deus, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, ser salvo pela verdade, ser curado pela verdade, aleluia, conhecer a Deus. Com o conhecimento, em conhecer a Deus, que nós vamos ter o domínio próprio, que é um dom do Espírito Santo. Domínio próprio. Se domine, se controle. Aleluia, arabassuri biandarai. Se domine a sua língua. Saiba o momento de falar, o momento de calar. Aleluia. Domine a vontade da sua carne, porque a tendência da carne é te levar a pecar contra Deus. Então não faça a vontade da carne. Domine, aleluia, os seus passos. Tem lugares que não é para você entrar e você tem entrado. Domine os seus sentimentos, as suas emoções. Aleluia, receba o dom do Espírito Santo de Deus, se associe com o domínio próprio, a perseverança. Vamos perseverar, não vamos parar na caminhada com Cristo não, vamos perseverar, vamos até o fim. Não deixa aí essa tribulação, essa luta, esse problema te desanimar não, te parar não. É preciso perseverar para alcançar o nosso alvo, que é o céu. Com a perseverança, a piedade. Vamos nos associar à piedade, vamos ter piedade. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter misericórdia. Aleluia, com a piedade, com a misericórdia, a fraternidade. Deve também nos associar aqui na fraternidade, nós sermos fraternos, com a fraternidade, o amor. Aleluia, o amor, devemos amar a Deus em primeiro lugar, amar nós mesmos, se ame, se valorize. Devemos amar o nosso próximo. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 1 de 2 Pedro. Porque essas coisas existindo em vós, aleluia, glória a Deus, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, que essas coisas venham existir em mim e venham crescer em mim, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, que essas coisas existindo em mim, a fé, a virtude, aleluia, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, essas coisas existindo, aleluia, em mim, vamos deixá-la crescer dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Aumentar dentro de nós. Aleluia. Assim nós não vamos ser inativos. Nós não podemos ser inativos. O que é ser inativo? Nós não devemos parar de praticar a fé. A frequência. Aleluia. Nós devemos ter fé. Ser inativo é porque você não tem mais fé.
Quem não tem fé não busca estar na casa de Deus, não busca estar ativo nas coisas de Deus. E nós não podemos ser inativos, nós precisamos ser ativos. Nós precisamos sair da nossa casa, procurar o templo mais próximo da nossa casa. Precisamos estar em comunhão ali no templo com os irmãos. E ali ser ativo na obra do Senhor. Não seja inativo, seja ativo na obra do Senhor. Procure fazer alguma coisa para Deus. Procure fazer alguma coisa na obra do Senhor. Aleluia! Cantará basuri me andarai. Glória a Deus por isso. Versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8 do capítulo 1 de 2 Pedro. Porque essas coisas, elas existindo em mim e em mim aumentando, fazem com que eu não seja inativa, mas que eu seja ativa na obra de Deus. Que eu seja ativa com os meus irmãos ali, em comunhão com os meus irmãos, unido com os meus irmãos, e ativo, fazendo a obra, fazendo algo para Deus. Aleluia, glória a Deus. Nem infrutuoso. Você precisa dar fruto, eu preciso dar frutos. Aleluia, glória a Deus. Você precisa dar fruto. Começou a fazer alguma coisa, termine. Não seja infrutífero, não seja infértil, seja fértil em nome de Jesus. E dê frutos e frutos bons para a glória de Deus. Começou a fazer algo, aleluia, termine para a glória do nome do Senhor. Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não seja infrutífero, não. Queira conhecer a Deus. Aquele, aleluia, que começou a fazer alguma coisa e parou, ele é infrutífero. Aleluia, glória a Deus. Aquele que começou, aleluia, deve perseverar. Aleluia. No pleno conhecimento de Deus. Você começou a conhecer a Deus. Você aceitou Jesus como Salvador. Estava indo muito bem. De repente algo te parou, algo te desanimou. Você parou na caminhada. Você é infrutuoso. Você deixou de dar fruto. Aleluia. Você deixou de conhecer o Senhor. Volte querer a conhecer o Senhor. Volte. Aleluia. Volte a caminhada com Cristo. Você parou na caminhada. Então você deixou de dar fruto. Aleluia. Você é um infrutuoso porque parou na caminhada com Cristo. Mas volte a caminhar com Cristo. E dê frutos com Cristo, caminhando com Cristo. Caminhando com Cristo, você vai conhecer a Deus. Aleluia. Cantará basuribiando. Não deixa de caminhar com Cristo por nada. Por nenhum acontecimento. Olhe para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E dê fruto, seja inativo seja, aleluia, firme na obra do Senhor. Seja ativo na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Era isso que Pedro deixou ali para a igreja ali na Ásia. A palavra do Senhor diz que aqueles que estudaram, os estudiosos, eles acreditam que Pedro aqui já estava no fim da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E ele deixa essa segunda carta para os cristãos que estavam na Ásia Menor. Aleluia, para os cristãos que estavam servindo a Deus na Ásia Menor. Aleluia, glória a Deus. Já no fim da sua vida. Para que eles, aleluia, sejam ativos na obra do Senhor. E continue caminhando com Cristo, procurando conhecer o Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, glória a Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha explicar melhor para você. Falar mais e mais no seu coração. Jesus Cristo te ama.